Olá, estudante! Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar intertextualidade e metalinguagem. Esse assunto está lá no seu PET, no volume 2, na terceira semana. Tá? Na primeira semana e na segunda semana do seu PET volume 2, você vai trabalhar coesão e coerência. E essas duas aulas já foram, nós trabalhamos esses temas, né, no dia 8/6. Então, volte lá nas aulas, elas estão disponíveis para vocês, reveja a aula, faça os exercícios da aula para você fazer os exercícios do seu PET. Tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos ver sobre intertextualidade e metalinguagem. Metalinguagem também nós já vimos lá quando nós vimos variações linguísticas. Variações linguísticas que nós vimos no dia 18/5. Então, para vocês verem que tudo, uma aula tem a ver com a outra. Né? Mas as aulas estão disponíveis, é só você voltar, assistir, fazer os exercícios e fazer os exercícios do PET, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho hoje sobre intertextualidade e metalinguagem. Então, eu começo perguntando com uma interrogação. O que é intertextualidade? Esse nome enorme, né? Mas o nome já nos dá uma dica, nós vamos trabalhar com texto. Né? Textualidade. E aí na palavra antes tem o prefixo, né? O prefixo inter. E o que quer dizer inter? Quer dizer entre. Então é entre textos. O que é intertextualidade? É um diálogo de um texto com outro. É como os textos se conversam, né? E aí nós vamos ver aqui agora para um exemplo muito claro, né, para ficar definido aqui para você o que é intertextualidade. Então, olha aqui o que nós temos nessa primeira figura. Nós temos aqui uma figura dos Simpsons, né, passando aqui numa avenida. E aí, o que essa imagem nos remete? Remete a esta outra imagem aqui. E o que essa imagem aqui? O Simpsons está fazendo uma referência à capa do disco dos Beatles. Né? Olha só para você ver, nos mínimos detalhes, aqui nós temos o Fusca, olha o Fusca ali também. Tá? Então, quando nós falamos em intertextualidade, que é o diálogo entre textos, então vamos só voltar. O que é texto? Texto é o ato de comunicar. Tudo que consegue transmitir uma mensagem, consegue fazer uma comunicação, onde há uma comunicação entre interlocutores, chama-se texto. Então, essa intertextualidade aqui é de imagens, né? Por quê? Porque o texto pode ser através de pinturas, através de palavras, é o que nós chamamos da linguagem verbal e a não verbal. E aqui nós estamos vendo através de uma imagem, é um texto conversando com o outro. Então, se você tira aqui essa imagem da capa do disco dos Beatles, você logo lembra. Por quê? Olha as pessoas vestidas, né? Olha os detalhes, vestidas da mesma cor. Olha a posição da perna de cada um. Então, mas para isso, você precisa de ter um conhecimento de mundo, né? Você precisa conhecer que aqui é a capa. Você precisa conhecer a capa do disco dos Beatles para fazer esse diálogo, para fazer essa intertextualidade. Vamos ver outro aqui. Aqui nós temos num poema, né? Então, aqui nós temos num poema onde é a canção do exílio. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. É de Gonçalves Dias. Quando você lê esse poema, você lembra do quê? Do hino nacional. Né? Olha só,
do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, quando o autor do hino nacional foi compor o hino nacional, de que ele lembrou? Ele lembrou da canção do exílio. Então, o hino nacional tem uma intertextualidade, né, com a canção do exílio, porque ele faz uma referência. Então, no primeiro verso aqui, né, tá na íntegra. E o segundo tem uma adaptação. Então, você vê que está até entre aspas, né? Então, intertextualidade é essa relação que estabelece entre os textos. Nunca um texto, ele é todo original. Sempre num texto, quando você está lendo ou quando você está escrevendo, você remete a um outro autor, a um outro texto. Então, você faz a intertextualidade, o diálogo entre os textos. Aqui nós temos uma pintura, né, famosíssima, da Mona Lisa. E a Mona Lisa foi assim, intertextualidade de tudo quanto foi jeito. Eu trouxe alguns exemplos, olha só para você ver. Então você vê a mão dela, olha o cabelo, são as características, né, desse quadro. Olha lá, aqui é da história em quadrinhos, né, a Mônica, olha só, olha a mão dela, olha o cabelo, olha o fundo. Então, quando você vê esse quadro da Mônica, você não precisa nem de estar vendo da Mona Lisa, que te remete à Mona Lisa na hora, por causa dos elementos, né? Aqui você tem a Mona Lisa fazendo compras, olha só, no supermercado, olha a mão dela no carrinho, olha os detalhes. Aqui você tem a Mona Lisa na atualidade, né? A Mona Lisa de máscara, nós não estamos usando máscara, então a Mona Lisa nos tempos atuais, né, da Covid-19. Aqui nós temos do filme, né, do desenho Os Simpsons. A Mona Lisa tomando vinho e a Mona Lisa tirando uma selfie. Então, são pinturas que, se você não estiver vendo o quadro, você lembra, né? Te remete ao quadro original da Mona Lisa. E por que isso? Por causa dos detalhes. Mas, para isso, você precisa ter um conhecimento prévio, ter um conhecimento de mundo. Você precisa conhecer a obra, né? Você estudado sobre a obra, sobre a pintura, o quadro Mona Lisa. Então, aqui nós temos uma intertextualidade na pintura, porque a pintura nos transmite, é um texto, né? Aqui nós podemos interpretar através dos detalhes e dos elementos que tem na pintura. Nós podemos ter dois tipos de intertextualidade, que é a explícita e a implícita. Então, a explícita é aquela onde há elementos que nos leva vamos lá, quando você tem um texto que tem uma intertextualidade explícita, é o que está claro ali. Então, é mais fácil para você identificar. Que nos leva, essa era a palavra que eu tinha esquecido, nos leva a identificar qual é essa informação, qual é essa intertextualidade, né? Então, explícita é facilmente identificada pelos leitores. Por quê? Porque ela apresenta elementos, diferente da intertextualidade implícita, né? Porque a implícita é aquilo que está escondido, que está entre linhas, ela vai... vamos ver assim, o leitor, ele precisa de ter mais conhecimento de mundo para ele fazer essa interpretação. Então, aqui nós temos uma propaganda da Hortifruti. Olha só a propaganda. Horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Aqui nós temos uma intertextualidade com o quê? É uma propaganda com a intertextualidade, ela está dialogando, né, com o filme Tropa de Elite. Mas para você saber, para o leitor saber que tem um diálogo com o filme, ele precisa ter assistido o filme, né? Agora vamos ver quais os elementos. Por que é uma intertextualidade explícita? Olha só, primeiro que já fala lá,
horta de elite, né? Segundo, que olha o tomate, a característica do tomate. E terceiro, pede para sair. E quem assistiu o filme, né, no filme, o Capitão Nascimento falava, pede para sair. Então, esses são elementos que me remetem ao filme, né? São elementos que me levam até o filme, que me faz lembrar do filme. Então, aqui é uma intertextualidade entre a propaganda, né, com o filme. A intertextualidade implícita, né, é aquela que não é tão fácil de ser identificada. Ela vai exigir mais do leitor. O leitor precisa de ter um conhecimento de mundo, né? Então, vamos ver como que eu vejo a intertextualidade implícita, porque aí o leitor vai precisar de fazer inferência, deduções. Ele vai ter que deduzir através do que ele está lendo ou através do que ele está vendo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho também uma propaganda, né? Meu bem, você me dá água na boca. E tem um pudim. E a propaganda é de quê? Há mais de 50 anos adoçando nossas vidas, de um leite moça. Então, olha só. Por que ela é implícita? Porque não tem elemento aqui que me leva a identificar com clareza qual é o diálogo, com o quê? Mas para quem conhece, para quem tem um conhecimento de mundo, ele vê aqui que meu bem, você me dá água na boca, está fazendo referência ao quê? A música Mania de Você, de Rita Lee, da cantora Rita Lee. Então, tudo, vocês viram que tem uma cópia, tem um diálogo, né? Nunca pode ter plágio, tá, gente? Mas essa intertextualidade é uma conversa entre os dois textos. E aqui conversou a propaganda com a música da Rita Lee. Então, nós temos vários tipos de intertextualidade e nós vamos ver aqui alguns deles. Então, eu coloquei aqui primeiro a citação. A citação é muito comum, né? E é um tipo de intertextualidade que todos nós usamos muito, que é quando nós vamos pegar ideias de um autor, né, para outra obra. Então, citação acontece quando as ideias de um autor são trazidas para dentro de outra obra. Então, você pega a fala do autor e traz, você está escrevendo. Então, um autor falou alguma coisa que você gostou e que tem a ver com o seu texto, então você coloca sempre entre aspas, né? Por quê? Porque você está citando ali uma fala do autor. Então, é citação. Então, as citações diretas, né, de até 3 linhas, deve estar contida entre aspas duplas. Aqui nós temos, segundo Fiorin e Savioli, né, olha só, coloca o nome, o ano e a página, né? Então, aqui eu estou indicando quem falou isso, de quem é essa fala. Eu estou trazendo de quem? De qual livro? De qual obra? A esse diálogo entre textos dá-se o nome de intertextualidade. Então, isso aqui, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo aqui é o conceito, né, segundo ele, sobre intertextualidade. Então, isto é citação. Aqui tem um exemplo, né, de citação para você ler depois, muito legal. Eu coloco mais slides com mais conteúdos e atividades justamente para quê? Para você voltar nas aulas e ter mais coisas para estudar e mais atividades, tá bom? E nós temos a paráfrase, né? O que é uma paráfrase? É um tipo de intertextualidade também. Por quê? Porque ela conversa com outro texto. E o que é parafrasear? É você contar, né, com as suas palavras. Então, você leu, entendeu e contou com as suas palavras. Então, aquele texto ou aquela fala do personagem ou aquela fala do autor, né, você conta com as suas próprias palavras. Isto é parafrasear. Então, a paráfrase acontece quando o autor reescreve a ideia de outro com suas palavras, sem alterar o sentido da mensagem. Então, você leu, entendeu, escreveu com suas palavras. Olha aqui, eu tenho um texto original, né, que fala: não discuto com o destino o que pintar,
eu assino. É do Paulo Leminski. Para parafrasear essa fala dele, eu posso falar: Paulo Leminski disse que com o destino ele não discute. O que pintar, ele assina. Então eu falei da mesma maneira, porém com minhas palavras. Isso é parafrasear. Plágio seria copiar igualzinho e colocar aqui, tá? No meu texto. Isso é plágio, não pode, a não ser que eu cito, né? Que eu coloco as referências. Mas parafrasear é contar com as minhas palavras. Aqui nós temos a paródia. A paródia também é um outro tipo de intertextualidade. Só que a paródia, o autor recria o texto, mas ele põe um humor, uma crítica, Ele brinca com aquele texto. Então isso acontece muito com os discursos políticos. Nos programas humorísticos, eles usam muito, eles pegam as falas dos deputados e fazem paródia, fazendo uma crítica. E aqui nós temos a canção do exílio de novo. Ela foi usada por vários tipos de intertextualidade, Então, de Gonçalves Dias: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E olha a paráfrase de Oswald de Andrade: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então ele fez uma paródia, ele colocou humor aí. Mas nos remete, a hora que você lê aqui o canto de Regresso à Pátria, logo você lembra da canção do exílio. Aqui tem uma outra muito legal que eu vou deixar para você ver também, tá? Olha só, do Murilo Mendes: minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Então ele também usou a canção do exílio para fazer uma outra paródia. Depois leia, porque vale a pena, tá? E aqui nós temos a alusão. A alusão é mais difícil do leitor identificar. Por quê? Porque alusão é uma menção, é bem sutil. Você precisa ler com muita atenção e interpretar. Olha só, assim como filósofo, prefiro ter consciência de que nada sei a me achar sabido demais. Onde que teve a intertextualidade? Olha só, é tão sutil, o leitor precisa saber e conhecer a frase do filósofo Sócrates, que é: só sei que nada sei. Se ele não souber que existe essa frase do filósofo, ele não vai saber aqui em cima nem quem é o filósofo e nem onde está a intertextualidade. Então, a alusão, ela é bem sutil. Aqui eu tenho um outro exemplo de alusão, para você ver também. E aqui um pouquinho sobre metalinguagem. Metalinguagem nós já vimos em função da linguagem. Então, intertextualidade, conversa entre textos. Metalinguagem é o código falando dele próprio. E meta significa, meta é um prefixo grego que dá a ideia de segundo, de acordo. Então, metalinguagem é a linguagem falando de si mesma. É um filme discutindo a arte de fazer um filme. É um livro sobre a arte de escrever o próprio livro. É a música sobre a composição de música. Então, vamos relembrar lá na aula das funções da linguagem, que foi trabalhado, que nós vimos no dia 1º/6, volte lá nessa aula e veja funções de linguagem. Olha o exemplo aqui. Aqui nós temos o cinema, Paradiso, que foi de 1988. É a metalinguagem estado emotivo. Por que é uma metalinguagem? Porque o filme é comovente, inesquecível, homenagem ao cinema e a todos os seus amantes. Então, é um filme falando de cinema. Então, aqui houve uma metalinguagem. Aqui nós temos uma metalinguagem na propaganda. Por quê? Porque aqui nós temos uma publicidade, falando, no anúncio aqui acima, temos a publicidade que fala dela própria. Olha só, cruzamos diariamente a Zona Sul. Esse público interessa para você?
Publicidade em ônibus todo mundo vê, todo mundo compra. Então aqui está falando sobre a publicidade. Usou o anúncio, a publicidade, para falar de publicidade. Isto é metalinguagem, é o código falando sobre ele mesmo. Aqui eu deixei várias atividades para enriquecer, né? Olha, então é isto aí, a nossa aula de hoje. É um tema muito cobrado na redação. Para você interpretar bem, é preciso entender a intertextualidade e a metalinguagem. Muito obrigada, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula.